Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados. Hoje, a nossa 14ª aula e o assunto é matrizes. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Comigo hoje eu tenho a professora Débora. Antes da professora Débora se apresentar, nós temos então no Skype, no quadro, né, o e-mail camila.fogaca@croton.com.br. Então ela estará mediando o Skype. Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, você nos mande que ela estará nos repassando. Boa noite a todos. Eu sou a professora Débora Kirneve. Eu vim compartilhar essa aula aqui com a professora Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou licenciada em matemática, mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Como a professora Aline já colocou, nós vamos abordar sobre a temática matrizes. E para iniciar a discussão, nós vamos ver quais são os objetivos desta aula. Acompanhe. Primeiro momento, nós vamos apresentar quais são os conceitos de matrizes. Então, nós vamos passar por algumas situações, por algumas discussões e entender como que elas são construídas, a partir de quais contextos nós podemos trabalhar com as matrizes. Depois, nós vamos compreender e aplicar operações com matrizes. Quais operações nós podemos tratar? Podemos pensar aí na adição, na subtração, na multiplicação por escalar, na multiplicação entre as matrizes. Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos ver vários exemplos com essas operações. Também nós vamos resolver situações que envolvem as matrizes. Então, nós vamos ter algumas problemáticas no desenvolvimento da aula, na qual vocês vão poder interpretar a utilização das matrizes, das suas operações. Agora a professora Aline vai nos apresentar a nossa primeira situação problema. Acompanhe. Bom, como a professora Débora já apresentou para a gente alguns objetivos da nossa aula. Então, compreender o conceito de matrizes, vamos estudar algumas operações que envolvem esse conceito. E para nós começarmos as nossas discussões, nós vamos apresentar uma situação-problema e você vai analisá-la de acordo com o assunto, com o conceito da nossa aula de hoje. Veja isso. Então, a primeira situação. Em uma editora, a quantidade de livros vendidos de matemática, física e química pode ser expressa por meio de uma tabela, como essa tabela a seguir. Então, nós temos aqui a quantidade... as disciplinas, né? Quais são? Matemática, física e química, e a quantidade de livros que foram vendidos no mês de janeiro, fevereiro e março. E o que nós temos? Então, se fosse perguntado para você, por exemplo, qual é a quantidade de livros de física que foram vendidos no mês de fevereiro? Bom, você ia analisar o quê? Onde está o tipo de livro, que no caso é o livro de física, que está na segunda linha. Qual que é o mês? É o mês de fevereiro. Então, está na segunda linha, na segunda coluna. Qual que é a quantidade de livros vendidos? 18 mil livros. Mas o que tem a ver com o assunto da aula de hoje, essa situação-problema? Então, qual que é a relação dessa situação com a aula de hoje? E é isso, então, que a professora Débora ela vai nos trazer, mostrando qual que é essa relação com a aula de hoje. Bem, se nós pensarmos na representação da tabela, nós podemos organizar as informações dadas por meio de linhas e colunas. Vamos voltar à situação problema. Como nós poderíamos interpretar aqui essas linhas e essas colunas? Nós podemos pensar em posições. Então, aqui nós podemos pensar aqui que é a primeira linha e a primeira coluna. Depois eu tenho aqui primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Se nós analisarmos agora a parte do livro de física, nós vamos ter segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna e assim sucessivamente até nós chegarmos aqui à terceira linha. Nós vamos entender, então, a partir desse exemplo, qual é a definição de matrizes para nós relacionarmos com a situação da aula de hoje. Então, como nós podemos definir matrizes?
nós podemos chamar uma matriz uma tabela de elementos dispostos em linha e em colunas. Então, naquela tabela que nós tínhamos anteriormente, nós temos como associar com uma representação matricial. Nós vamos ver isso posteriormente. De forma geral, ou seja, genericamente, uma matriz de M linhas e N colunas é representada da seguinte forma. Então, aqui nós lemos A do tipo M por N, na qual aqui eu tenho a indicação da matriz, normalmente é indicada a matriz com letra maiúscula e as suas entradas com a letra minúscula. Então, por exemplo, na primeira linha e na primeira coluna, eu tenho aqui A11, na primeira linha, segunda coluna, A12 e assim sucessivamente até A1N, ou seja, o enésimo termo da primeira linha. E nós podemos dar continuidade, ó, na segunda linha, A21, segunda linha, segunda coluna, A22, até o enésimo termo da segunda linha. E nós, olhando na vertical, nós vamos ter aqui até o enésimo termo da primeira coluna. Vamos ter aqui também o enésimo termo da segunda coluna, até nós termos aqui o termo AM por N. Em geral, nós associamos aqui A e J, M por N, onde I nós vamos entender como a entrada das linhas e J a entrada das colunas. Bem, e se nós vamos representar aquela matriz que nós ilustramos anteriormente, como que nós poderíamos fazer isso? Bem, tem duas formas. A primeira, nós podemos usar colchetes ou nós podemos usar parênteses. Vocês vão identificar que quando estão lidando com matriz, essas duas representações são aplicadas. Na nossa definição, nós exemplificamos usando colchetes. Então, a nossa tabela que nós tínhamos anteriormente pode ser escrita na forma matricial. Então, na primeira linha, nós tínhamos a primeira entrada com o valor de 20 mil, a segunda entrada com o valor de 32 mil, a terceira entrada com o valor de 45 mil, e isso completa a primeira linha, A1, A12, A13. Depois, na segunda linha, eu tinha o resultado lá, na segunda entrada da segunda linha, na primeira entrada da segunda linha, aliás, 15 mil, depois 18 mil, depois 25 mil. E na terceira linha, eu tenho lá o valor de 16 mil, 17 mil e 23 mil. Nós não tínhamos dito que a matriz é do tipo M por N? Nesse caso, nós temos uma matriz 3 por 3. E o que nós podemos inferir? Que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, quando isso acontece, nós consideramos que essa é a matriz de ordem 3. É só para os casos específicos que nós temos os números das linhas iguais aos números de quantidade das colunas. Então, com isso, o que nós entendemos? Que as matrizes, elas podem ser representadas a partir das informações de uma tabela. Mas essa vai ser a única forma de fazer uma representação matricial? Nós podemos também obter uma matriz por meio de uma lei de formação. O que significa isso? Eu posso ter uma regra e essa regra vai determinar quais que são os elementos que vão estar nas entradas dessa matriz. Então, nós vamos ver agora um outro exemplo na qual nós vamos entender como utilizar uma lei de formação. Acompanhe. Nós temos aqui a seguinte lei de formação de uma matriz do tipo A e J, 3 por 3, tal que A e J vai ser obtido pela regra I mais J. O que significa isso?
primeira coisa, eu tenho que entender que essa minha matriz, ela é do tipo A e ela é 3 por 3. Então, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Então, na primeira posição, vai ser o A1. Na segunda posição, A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Na terceira posição, A1, 3. Agora, na segunda linha, A2, 1, depois A2, 2, depois A2, 3. E na terceira linha, A3, 1, depois A3, 2 e por fim A3, 3. E por que isso é importante? Porque nós precisamos relacionar aqui os elementos A e J. O que significa isso? Que eu tenho que utilizar esses valores das entradas, por exemplo, a primeira entrada, A1, eu tenho que usar 1 mais 1 para determinar o valor numérico da primeira posição. Na segunda, eu tenho que utilizar A1, 2. A vai ser 1 mais 2 para determinar a segunda posição e assim sucessivamente. Como que vai ficar, então, as entradas dessa matriz? Então, como eu entendi lá as entradas, agora eu vou aplicar a lei de formação. Vamos recomeçar. Então, aqui vai ser a matriz A. E eu vou ter aqui, então, na primeira entrada, não é A1, 1, então vou ter que colocar pela regra 1 mais 1. Na segunda entrada, 1 mais 2, primeira linha, segunda coluna. Depois, 1 mais 3, primeira linha, terceira coluna. Agora, a segunda linha, primeira coluna, 2 mais 1. Depois, 2 mais 2. E por fim, 2 mais 3. Terceira linha, primeira coluna, 3 mais 1. Depois, 3 mais 2. E por fim, 3 mais 3. Terceira linha, terceira coluna. E então, eu apliquei aqui a regra que foi dada, a lei de formação, a IJ igual I mais J em todas as entradas. Então, agora eu realizo a operação, que é a operação de soma, e eu obtenho o resultado das entradas da matriz. Então, primeira posição, 1 mais 1 vai resultar em 2, 1 mais 2 vai resultar em 3, 1 mais 3 vai resultar em 4, 2 mais 1 vai resultar em 3, 2 mais 2 vai resultar em 4, 2 mais 3 vai resultar em 5, 1 mais 3 vai resultar em 4, 3 mais 2 vai resultar em 5 e, por fim, 3 mais 3 resulta em 6. Então, veja que nós construímos, então, uma matriz A do tipo 3 por 3, então ela é uma matriz quadrada, então nós podemos falar que ela é uma matriz de ordem 3, na qual nós construímos por meio de uma lei de formação, ou seja, de uma regra que vai associar a posição das entradas dessa matriz e determinar a partir dessa regra qual que vai ser o valor numérico que corresponde. Bem, então agora nós já vimos que temos duas formas distintas de obter uma representação matricial. Um é por meio de um contexto, na qual nós extraímos de uma tabela essas informações e escrevemos na forma matricial, que pode ser utilizando ou colchetes ou parênteses. E a segunda, que é quando você tem uma regra que você vai associar, então, os elementos dessa matriz, que também pode ser escrito ali na forma de parênteses ou colchetes. Bem, então nós vamos dar continuidade e nós vamos discutir uma atividade. Vamos ao enunciado. Uma rede de supermercados funciona há 4 anos e é constituída por 3 lojas identificadas por 1, 2 e 3. A matriz a seguir apresenta o faturamento destas 3 lojas neste período, onde cada elemento é o faturamento em milhares de reais na loja I, no ano J de faturamento. Então, você tem a representação matricial e você vai analisar posteriormente essas entradas de dados e você vai ter alguns itens para responder. Então, primeiro item, qual foi o faturamento da loja 2 no terceiro ano de funcionamento? Item B,
Qual a loja apresentou o maior faturamento e em que ano de funcionamento isso aconteceu? Você vai ter um momento para analisar e a seguir nós vamos retornar para discutir essa atividade.
Nós precisamos, então, retornar com a correção dessa atividade. Veja no quadro. Então, uma rede de supermercados, ela funciona há 4 anos e é constituída por 3 lojas identificadas por 1, 2 e 3. A matriz a seguir apresenta o faturamento dessas 3 lojas nesse período, onde cada elemento é o faturamento em milhares de reais da loja I no ano J de funcionamento. Então, como a professora Débora ela nos explicou anteriormente, então nós temos o índice I relacionado à linha e o J relacionado à coluna. Então, se nós formos analisar aqui o tamanho, né, dessa matriz, ela é uma matriz 3 por 4. Por que 3 por 4? Porque ela tem 3 linhas e 4 colunas. Essas 3 linhas, elas vão estar relacionadas a quê? As lojas. A loja 1, deixa eu apagar aqui. Então, ela é uma matriz 3 por 4. E aí, nós temos a loja 1, a loja 2 e a loja 3. Então, 1, 2 e 3. Então, o que que nós temos? Nós precisamos analisar o item A e o item B. Então, analisando o item A, qual foi o faturamento da loja 2 no 3º ano de funcionamento? Então, aqui, como eu disse, as linhas dizem respeito às lojas e as colunas dizem respeito ao ano do faturamento. Então, nós temos aqui 4 colunas e cada uma dessas colunas dizem respeito a um ano. Então, o ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. Então, o que que nós temos? Que analisar o item A. Então, voltamos aqui ao item A. Qual foi o faturamento da loja 2 no 3º ano de funcionamento? Então, nós temos que analisar a loja 2 no 3º ano. Então, o que que nós temos? Qual que é a loja 2? Ela está na 2ª linha. Qual que é a 2ª linha? Do 1890, do 2120, do 2230 e do 2160. Só que nós temos que analisar no ano 3. Então, se eu olhar para essa matriz na linha 2, na coluna 3, então nós vamos ter o valor desse faturamento, que é de quanto? 2.230. Ok? Vamos analisar agora o item B. Qual loja apresentou o maior faturamento e em que ano de funcionamento isso ocorreu? Vamos voltar, então, na matriz. Nós temos que analisar, então, qual foi o maior faturamento. O maior faturamento é o maior valor dentre todos esses valores da matriz. Nós analisando, então, nós podemos identificar que o maior valor é qual? O 3.070. Mas ele está relacionado a qual loja? Nós podemos analisar, então, que o 3.070, ele está na 3ª linha e na 2ª coluna. Então, quer dizer que qual foi a loja que apresentou o maior faturamento? A loja 3. Então, nós temos que foi na loja 3, em qual ano? No ano 2. Então, o que que nós temos aqui? Por que loja 3? A primeira linha é da loja 1, a 2ª é da loja 2 e a 3ª da loja 3.
o primeiro ano, a coluna 1, o segundo ano, a coluna 2, o terceiro ano, a coluna 3 e o quarto ano, a coluna 4. E assim nós respondemos os dois questionamentos, né? Então, o faturamento, nós vimos que foi 2.230 na loja 2 no ano 3, e o item B, a loja que apresentou o maior faturamento foi a loja 3, em qual ano? No ano 2. E assim nós resolvemos essa atividade e agora nós vamos ver alguns tipos de matrizes, alguns pontos importantes relacionados ao conceito da aula de hoje. Bem, vocês viram aí no exemplo da situação problema, uma matriz que ela era do tipo 3 linhas por 4 colunas. Nós chamamos esse tipo de matriz retangular, é aquela uma do tipo M por N que nós vimos anteriormente. Mas nós temos algumas que satisfazem algumas características particulares. Então, nós vamos agora analisar alguns exemplos e apresentar as definições. Acompanhe no slide. O primeiro exemplo que nós temos aqui é da matriz quadrada. Quando nós falamos de uma matriz quadrada, o que significa isso? O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui no nosso exemplo, a matriz A tem entrada menos 1, 2, 4 e 3. Nós temos aqui 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma do tipo 2 por 2. Se ela é do tipo 2 por 2 e ela é quadrada, nós podemos dizer que ela é de ordem 2. Mas o que significa ser quadrada? O que nós podemos explorar com isso? Se nós considerarmos essa matriz A, nós temos alguns elementos importantes. Então, o primeiro elemento que nós vamos destacar. Então, esses valores aqui, quando é uma matriz do tipo quadrada, eles podem ser partes das diagonais. O que significa isso? Primeiro, se eu pegar essa direção, nós vamos ter aqui uma diagonal principal. Então, esse é o primeiro fato que nós vamos destacar. E no sentido oposto, então, ó, vou pegar nesse outro sentido, nós vamos ter aqui uma diagonal secundária. Então, nós temos esses dois elementos que só é possível se nós tivermos esse caso particular aí de ter uma matriz quadrada. Se nós pegarmos uma outra matriz também quadrada, então, ó, nós colocarmos aqui 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Observe, ela é de ordem 3, ou seja, do tipo 3 por 3. Nós vamos ter diagonal principal e diagonal secundária. Por quê? Nós temos aqui uma matriz do tipo quadrada. Se nós pegarmos aqui agora um outro caso, se eu pegar aqui, por exemplo, uma que seja do... Vamos reescrever. Ó, se nós pegarmos aqui uma que seja do tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se nós pensarmos aqui que ela é do tipo retangular, eu não tenho como pensar em ter diagonais, porque diagonais é só para matrizes quadradas. Eu não conseguiria destacar uma principal. Por exemplo, se eu traçasse aqui nessa direção, eu iria deixar elementos fora, então não tem como. Então, essa daqui que é do tipo 2 linhas por 4 colunas, nós já não conseguimos traçar diagonais. Diagonais é só para matrizes do tipo quadrada. Bem, se elas forem do tipo quadrada, nós podemos também ter algumas outras situações. Um destaque é o que nós chamamos matriz identidade. Nós vamos ter matrizes identidades do tipo quadrada.
E neste caso, os elementos da diagonal principal, nós vimos que a diagonal principal é o sentido que nós vamos destacar, que tem as entradas 1, 1 e 1. E nesse caso, só tem as entradas da diagonal principal com um valor numérico de 1 e todos os demais são iguais a 0. E o que nós podemos destacar além disso? Que quando nós temos uma matriz identidade, a parte de cima, que é toda composta de 0, caracterizam uma matriz triangular. Se eu tivesse só a parte de cima composta de 0, eu teria uma matriz triangular. Ou se tivesse só a parte inferior, eu também teria uma matriz triangular. Então, toda matriz identidade também satisfaz a definição de matriz triangular. E o que é mais? Quando eu tenho a matriz triangular superior e inferior, que é o nosso caso aqui de ter zeros abaixo e acima da diagonal principal, nós temos aqui o que nós chamamos de matriz diagonal. Então, a matriz identidade, ela é simultaneamente triangular superior e inferior e também ela é uma matriz diagonal. Então, nesse sentido, nós temos que só ressaltar que ela só vai ser identidade se ela for quadrada, não precisa ser só 3 por 3, tá? Ela pode ser de qualquer ordem, em qualquer ordem, todas as, se for 4 por 4, 5 por 5, a diagonal principal sempre vai ser composta de 1 e todos os valores restantes compostos por 0. Então, esse é o destaque que nós damos aqui. E toda matriz de identidade, ela também é do tipo quadrangular. Agora, nós vamos ver outros tipos. Já a matriz nula. Quando nós falamos de matriz nula, aí nós não precisamos nos restringir só do tipo quadrangular. A matriz nula, ela pode ser retangular ou quadrangular. Elas são aquelas matrizes que todos os seus elementos são iguais a 0. Então, ela pode ser de qualquer tipo M por N, desde que tenha satisfeito essa condição, ó. Todas as entradas são iguais a 0. Eu poderia ter aqui uma outra matriz A, que também é nula, recebe o nome de nula. Só que, por exemplo, ela pode ser quadrada, ó. Se eu tiver aqui com ela do tipo quadrado, ela também vai se chamar matriz nula, porque todos os valores são iguais a 0. E a matriz coluna? O que significa ser chamado de matriz coluna? Então, significa que ela vai possuir apenas uma coluna. Então, neste caso, ó, ela é do tipo 2 linhas por uma coluna. Então, quando eu falar de matriz colunas, eu posso ter muitas linhas, mas apenas uma coluna. Por isso que ela vai ter essa nomenclatura. E com relação aqui à matriz linha, o que nós destacamos? Ela possui apenas uma linha. Então, ó, 1 por 3. O que significa isso? Eu vou ter apenas um no valor da linha e eu posso ter vários elementos que representam aqui nessa linha. 1, 4, 2 são casos de 1 por 3, mas eu poderia ter 1 por 4, 1 por 5, ter outros elementos aqui compondo essa linha. Mas tinha que ser apenas uma para nós identificarmos essa matriz linha. Um outro caso que nós destacamos é a matriz transposta. O que significa a palavra transposta? Transpor, mudar. Então, nós vamos trocar aí de posição as linhas e as colunas. Então, como nós podemos definir isso? Dado uma matriz A, do tipo A e J, M por N, pode ser uma matriz A transposta, observe que tem um T sobrescrito aqui, que vai indicar que é essa transposição. B e J, e observe aqui, ó, troca N por M. Então, se eu tinha M linhas e N colunas, agora vai ser N linhas e M colunas. Tem essa troca, cujas linhas são as colunas de A. Como que isso é posto na prática? Então, ó, nós vamos fazer aqui
a matriz AT, que é denominada transposta de A. Então, a matriz A foi dada, ela tem aqui as entradas menos 1, 7, 3, 5, 2 e menos 1. Ela é do tipo 3 por 2. Como que vai ficar, então, na transposição? Se eu vou inverter, eu vou ter 2 por 3. Então, a transposta, a primeira consideração que nós vamos fazer é que eu tenho que fazer essa troca. A primeira linha, não era aqui menos 1 e 7? Vai ser, então, agora os elementos da primeira coluna, menos 1 e 7. A segunda linha, não era 3 e 5? Agora vai ser a segunda coluna, 3 e 5. A terceira linha, não era 2 e menos 1? Então, agora nós vamos ter 2 e menos 1 na terceira coluna. E nós vamos ter, então, agora, duas linhas por 3 colunas. Então, nós determinamos a transposta de A. E o último caso que nós vamos destacar aqui, antes de falarmos das operações, é a questão da igualdade de matrizes. O que nós podemos indicar na igualdade de matriz? Se eu tiver aqui uma matriz do tipo M por N, e nós vamos considerar a matriz A e a matriz B. Elas são chamadas de iguais se os seus elementos correspondentes são iguais. O que isso significa? Então, eu tenho aqui, posição A está em correspondência com o zero. Então, eu tenho que assumir que se elas são iguais, o A vale zero. A posição do B, o B está na primeira linha, terceira coluna. O elemento menos 2 também está na primeira linha, terceira coluna. Então, o B tem que valer menos 2. O C está na segunda linha, segunda coluna. Então, eu tenho que corresponder com o valor da matriz A, que também está na segunda linha, segunda coluna. Então, isso significa que os elementos estão em correspondência com relação à igualdade de matrizes. Para dar continuidade, então, a professora Aline agora vai começar a falar das operações, né, professora Aline? Isso. Então, nós já vimos agora, acabamos de ver então com a professora Débora, alguns tipos de matrizes. Então, nós vimos aí uma matriz quadrangular, uma matriz retangular, alguns tipos, como por exemplo, uma matriz linha, uma matriz coluna. O que é uma matriz transposta? Como que eu tenho aí a igualdade de matrizes quando eu preciso corresponder o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B? Elas só serão iguais se essa igualdade acontecer. Então, sabendo desses tipos de matrizes, nós precisamos aprender agora como que eu opero, quais são as operações que vão envolver as matrizes. Então, por exemplo, como eu faço uma adição de matrizes? Como que eu faço uma subtração de matrizes? E nós vamos iniciar com a adição. Veja no quadro. Matrizes de mesma ordem. Então, olha como isso é importante. Para nós fazermos adição e subtração de matrizes, eu só posso somar ou subtrair duas matrizes que são da mesma ordem. O que isso significa? Significa que eu preciso ter a quantidade de linhas igual da matriz A igual à quantidade de linhas da matriz B e a quantidade de colunas da matriz A igual à quantidade de colunas da matriz B. Então, isso é bem importante. Você só vai somar ou subtrair duas matrizes se elas forem da mesma ordem. Vamos analisar esse exemplo. Nós temos, então, a matriz A e a matriz B. A matriz A, ela é do tipo 2 por 3. Por que 2 por 3? Ela tem duas linhas e 3 colunas. E a matriz B, ela também é do tipo 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. Sabendo disso, nós podemos fazer essa soma dessas matrizes. Então, eu vou apagar e nós vamos fazer aqui juntos essa operação. Então, vamos lá. Vou fazer aqui
a entrada, né, dos valores. Então, nós vamos somar A mais B. Como que eu faço essa soma? Eu vou somar o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B. Então, nós precisamos somar 1 mais 2. Qual que é a próxima? Nós vamos somar o segundo elemento, né, da segunda coluna. Então, da primeira linha, o segundo elemento, 2. Vamos somar com o segundo elemento da segunda linha da matriz B. Então, 2 mais 1. O terceiro elemento da primeira linha, menos 1, mais o terceiro elemento da primeira linha da matriz B, mais 1. O próximo, então, nós vamos agora trabalhar com a segunda linha da matriz A. Então, a segunda linha, o primeiro elemento da matriz A e a segunda linha com o primeiro elemento da matriz B. 3 mais 1. Segunda linha, terceira coluna, 0 mais 4. E menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3. Fechamos, então, aqui a nossa matriz. Observe que nós continuamos com uma matriz 2 por 3. É uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, agora nós precisamos fazer essa operação, fazer essa soma dos elementos. Então, 1 mais 2, 2 mais 1, menos 1 mais 1, 3 mais 1, 0 mais 4 e menos 2 mais 3. Então, eu vou apagar e fazer essa soma para a gente determinar qual é a matriz A mais B. Então, os dois primeiros elementos eram 1 mais o 2. 1 mais 2, 3. Então, nós temos aqui o primeiro elemento, né, da primeira linha com a primeira coluna. 2 mais 1, 3. Menos 1 mais 1, 0. 3 mais 1, 4. 0 mais 4, 4. Menos 2 mais 3, 1. Então, aqui nós temos a nossa matriz, né? A mais B. 3, 3, 0, 4, 4 e 1. E observe que nós continuamos com uma matriz 2 por 3. Então, isso que nós acabamos de fazer foi uma adição de matrizes. Mas e a subtração? Como que nós fazemos a subtração das matrizes? A ideia é análoga à da adição. Só que ao invés de nós somarmos os seus respectivos, né, elementos, então, o primeiro é o elemento da linha 1 e da coluna 1 da matriz A, mais o elemento 1 da coluna 1 da matriz B, nós vamos fazer a subtração entre esses elementos. Então, vamos aqui escrever essa operação. Então, vai ser o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B. Então, vai ser 1 menos o 2. 2 menos 1. 2 menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Vamos lá, agora na linha 2, o primeiro elemento, 3 menos 1. 0 menos 4. E menos 2 menos 3. Bom, agora nós precisamos fazer aí a operação com esses elementos. Então, nós temos aqui a matriz. Então, 1 menos 2. Então, se eu tenho 1 e devo 2, eu fico com
menos 1. Eu continuo devendo 1. 2 menos 1, 1. Menos 1 menos o 1, então se eu devo 1 e devo 1, eu devo 2. 3 menos 1, 2. 0 menos 4, menos 4. E menos 2 menos 3, menos 5. E aqui nós continuamos com uma matriz 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, observe, nós vimos alguns tipos de matriz com a professora Débora. Ela comentou dos tipos de matriz. E agora, nós fizemos 2 tipos de operações com essas matrizes. Nós fizemos a adição e a subtração. Um ponto importante de você lembrar é o seguinte: você só pode somar ou subtrair matrizes que são de mesma ordem. Por quê? Porque você precisa dos elementos, dos respectivos elementos. Então, o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B. Então, o A11 com o B11. Porque só dessa forma você vai conseguir fazer a soma ou a subtração dessas matrizes. É bem importante você analisar esses pontos. Sabendo disso, nós vamos fazer agora uma atividade. Então, nós vamos propor para que vocês resolvam a seguinte atividade. Uma indústria automobilística italiana montou uma fábrica A na Argentina e uma fábrica B no Brasil, produzindo em cada uma delas 3 modelos de carros durante os 3 primeiros meses após sua instalação. As matrizes A e B seguintes apresentam a produção dessas fábricas nesses 3 meses, onde cada elemento A e J, então nós já vimos essa relação com a professora Débora, da matriz A, e cada elemento B e J da matriz B indica o número de carros do modelo I fabricados no mês J de produção. Então, nós temos aqui a matriz A e a matriz B. O item A diz o seguinte: obtenha a matriz C, onde cada elemento C e J indica o número total de carros do modelo I fabricados no mês J pelas 2 fábricas nos 3 meses de produção. O item B, ao todo, quantos carros do modelo 2 foram fabricados pelas 2 fábricas no primeiro mês de produção? E o item C, em que mês ocorreu a maior produção de carros de um mesmo modelo? Então, você tem aí essa atividade para que você analise, discuta com os seus colegas e, na sequência, nós retornamos corrigindo.
Muito obrigada pelas contribuições, tanto nessa atividade quanto nas anteriores. E nós vamos discutir, então, essa questão da adição e da subtração. Elas são análogas, né? Na situação problema, nós vamos ter um contexto na qual nós vamos utilizar uma dessas operações. E para isso, então, nós vamos retomar o enunciado. Acompanhe. Em uma indústria automobilística italiana, montou uma fábrica A na Argentina e uma fábrica B no Brasil, produzindo em cada uma delas 3 modelos de carro. Então, modelos 1, 2, 3, durante os 3 primeiros meses após sua instalação. Então, o que essa primeira parte do enunciado já nos remete? Que tanto a matriz A quanto a matriz B, elas vão ser do tipo 3x3 e que elas vão associar carros com o período dos meses. Então, essa primeira parte do enunciado já nos remete a essa interpretação. Agora, vamos dar continuidade. As matrizes A e B seguintes apresentam a produção dessas fábricas nesses 3 meses, onde cada elemento A e J da matriz A e cada elemento B e J da matriz B indicam o número de carros do modelo I fabricados no mês J de produção. O que essa parte do enunciado nos remete? Então, agora nós já sabemos que a nossa matriz vai ser do tipo 3x3, então vão ser dadas as entradas, quais são os valores dessa matriz. Bem, então, agora nós temos aqui os valores, né? A matriz A com as suas respectivas entradas e a matriz B com as suas respectivas entradas. O primeiro item a ser resolvido é para obter uma matriz C, onde cada elemento C e J indica o número total. Então, se eu vou pensar em número total, qual é a operação que nós vamos ter que realizar? Então, nesse caso, vai ser a adição. Então, isso é a interpretação dessa parte do enunciado. Então, eu vou ter que determinar o número total de carros do modelo I fabricados nos meses J pelas 2 fábricas nos 3 primeiros meses de produção. Qual que é a primeira coisa que eu preciso lembrar? Que as matrizes, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas. E se nós observarmos aqui, ó, nós temos as matrizes, ambas as matrizes, A e B, são do tipo 3x3, são matrizes de ordem 3. Então, com isso, nós conseguimos, então, juntar cada elemento da primeira matriz A com um elemento da matriz B. Então, para determinar a matriz C, eu tenho que fazer essa adição. Nós vamos fazer isso na Câmara de Documentos, acompanhe. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que considerar é que eu tenho aqui uma matriz C, que vai ser o resultado de A mais B. Quem é essa matriz A? Então, vamos aqui indicar a matriz A. A matriz A, ó, ela tem a entrada 13, 12 e 15 na primeira linha, 11, 10 e 12 na segunda linha, 12, 11 e 14 na terceira linha. Nós vamos somar, então, com as entradas da matriz B. Então, nós temos 14 na primeira linha, 13 e 14 novamente. Depois, na segunda linha, eu tenho 12, 11 e 13. E na terceira linha, eu tenho 10, 13, 14. O que nós precisamos lembrar? Que eu tenho que associar o 13 com o 14. E assim nós vamos fazer o resultado da operação. Então, vamos para a operação. Então, a C vai ser igual 13 mais 14 na primeira entrada, 12 mais 13 na segunda entrada, 15 mais 14
na terceira entrada. Na segunda linha, 11 mais 12, 10 mais 11, 12 mais 13. E na terceira linha, 12 mais 10, veja que eu estou associando posição com posição, 11 mais 13. E a última posição, né, que nós vamos marcar agora, ó, 14 mais 14, é termo a termo, tá? Então, fazemos aqui essa operação agora de adição. Então, a resultante, eu vou obter 13 mais 14, 27, 12 mais 13, 25, 15 mais 14, 29. Agora, 11 mais 12, 23, 10 mais 11, 21, 12 mais 13, 25. E na última posição, na última linha, eu tenho 22, que é 12 mais 10, 11 mais 13, que resulta em 24, 14 mais 14, que resulta em 28. Então, veja que nós obtemos aqui uma matriz C também do tipo 3×3. Com isso, nós podemos, nós já determinamos qual que é essa matriz C, e nós podemos, com esse resultado, interpretar, então, as demais questões que foram dadas na atividade proposta. Vamos voltar ao slide. Nós temos aqui, então, nós determinamos lá a matriz C e nós temos os itens B e C. Primeiro, ao todo, quantos carros do modelo 2 foram fabricados pelas duas fábricas no primeiro mês de produção? Isso nós vamos pensar, então, que nós vamos ter que obter na matriz C, não é modelo 2? Então, nós vamos ter a segunda linha. E depois nós não vamos ter que considerar o primeiro mês, então nós vamos ter que achar aqui a primeira coluna. Então, nós vamos procurar no nosso resultado o elemento C21. E no item C, em que mês ocorreu a maior produção de carros de um mesmo modelo? Então, nós vamos ter que analisar o maior valor. Então, voltando à Câmara de Documentos, para nós analisarmos a nossa matriz C, o que nós temos? Então, primeira coisa, no item B, então aqui é o item A, matriz C é a resolução do item A. O item B, nós tínhamos que determinar o elemento C21, que corresponde aí, então, ao modelo 2 no primeiro mês. Então, segunda linha, primeira coluna. Então, ó, nós destacamos ali o valor 23. Então, esse é o resultado que corresponde aí ao modelo 2 no primeiro mês. E no item C, o que eu tenho que destacar? Eu tenho que analisar qual que é a maior produção de carros de um mesmo modelo. Então, analisando a minha matriz, qual é o maior valor que eu tenho? Então, eu tenho aqui que destacar agora o 29. Então, o 29 corresponde à primeira linha, terceira coluna. Então, o meu elemento aqui, primeira linha, terceira coluna. E esse valor é o 29, que vai responder, então, o item C. Para dar continuidade, então, a gente vai tratar de outras operações. E a professora Aline vai apresentar para vocês. Acompanhe. Bom, então nós já vimos aí algumas operações como a adição e a subtração. E agora nós vamos conhecer uma outra operação, quando você faz a multiplicação de um número por uma matriz. Então, quando você tem um escalar, né, um número qualquer, e você multiplica por essa matriz. O que será que vai acontecer com a matriz? Qual vai ser a modificação e o que vai tornar? Será que essa matriz aumenta? Será que eu tenho uma modificação no número de colunas e no número de linhas? Vamos analisar? Então, quando nós temos a multiplicação de um número
por uma matriz. O que vai acontecer? Então, aqui, por exemplo, nós queremos a matriz 3A. O que isso vai interferir na matriz? Então, por exemplo, aqui nós temos uma matriz 2 por 3. Uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Como que eu consigo obter a matriz 3A? Eu vou multiplicar todos os elementos da matriz por 3. Então, o que nós temos? Eu vou ter, então, o primeiro elemento. Qual que é o primeiro elemento da matriz? O número 2. Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, esse é o primeiro elemento da matriz 3A. Qual que é o segundo elemento? 3. Então, 3 vezes 3, 9. O terceiro elemento da primeira linha, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui, menos 3. Vamos agora multiplicar os elementos da segunda linha. Qual que é o primeiro elemento da segunda linha? O menos 5. Então, vai ficar 3 vezes menos 5, menos 15. Observe que eu já estou fazendo a multiplicação, essa multiplicação do 3 por cada elemento da minha matriz. O segundo elemento da segunda linha é o 1. 3 vezes 1, 3. E o terceiro elemento da segunda linha, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Observe que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas não mudaram. Então, nós continuamos com uma matriz 2 por 3. Uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. O que aconteceu? Apenas os elementos da matriz A foram multiplicados pelo número 3. Então, nós temos aí outra operação, né? Envolvendo as matrizes, esse conceito da aula de hoje. E agora, a professora Débora vai nos apresentar uma outra operação. Vocês acompanharam com a professora Aline a multiplicação de um número por uma matriz. Mas como nós podemos, então, realizar a multiplicação de matriz por outra matriz? O produto entre matrizes. Então, é isso que nós vamos ver agora na definição a seguir. Acompanhe. Nós não podemos fazer esse produto entre duas matrizes de qualquer forma. Então, dadas duas matrizes, A e B, nós vamos ter uma matriz resultante, que nós chamamos de C, se satisfazer a seguinte condição. Então, eu tenho aqui que o número de colunas da primeira que nós estivermos multiplicando, no caso nós estamos chamando da matriz A, tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, essa é uma condição necessária para que aconteça a multiplicação. E o que nós temos além disso? Que a matriz resultante, então, vai ser o número de linhas da matriz A pelo número de colunas da matriz B. Então, a matriz C, nesse caso, seria do tipo M. Por quê? Então, o que nós destacamos aqui? Que o produto de duas matrizes existe, C e somente C, então uma condição aqui necessária e suficiente, tem que satisfazer essas condições, se não satisfazer não vai ter como ocorrer o produto. O número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B, somente se isso acontecer. Então, nós vamos agora ver isso na prática, num exemplo. Então, nós temos aqui duas matrizes e elas são do tipo 2 por 3 e 3 por 3. O que nós temos que analisar? O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas do B. Então, nós verificamos aqui a igualdade. E o que nós vamos ter que interpretar a partir disso? O resultado. O resultado vai ser uma matriz do tipo 2 por 3, que é os outros números que nós temos ali para
interpretar aí o resultante. Como que nós fazemos essa multiplicação? Então, agora nós vamos pensar na combinação entre os termos. Como que é essa combinação? Primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou determinar aqui a primeira posição. Qual que é a primeira posição? Não vai ser o elemento C11? O C11, que é a matriz resultante, primeira linha, primeira coluna. Então, na operação, eu vou ter que utilizar a primeira linha da primeira matriz e primeira coluna da segunda matriz. Por isso, da necessidade aqui, ó, de o número de colunas da primeira ser igual ao número de linhas da segunda, para que essa multiplicação aconteça. E como que nós fazemos essa multiplicação? É termo a termo. Então, para achar aquele resultado, que é o C11, eu tenho que multiplicar o primeiro termo da primeira linha com o primeiro termo da primeira coluna. O segundo termo da primeira linha com o segundo termo da segunda coluna. O terceiro termo da primeira linha com o terceiro termo da primeira coluna. Como que isso ficaria? Então, eu vou ter aqui 1 que multiplica 1 mais 2 vezes o 2, que é o segundo termo da primeira linha com o segundo termo da primeira coluna, mais 3 vezes o 1. Resolvendo essa operação, então, eu tenho 1 mais 4 mais 3, e isso vai ser igual a 8. Onde que eu vou indicar esse 8? Esse 8 é o elemento C11, que nós resolvemos ali fazendo essa multiplicação. E agora, eu não tenho que determinar o segundo elemento? Quem que é o segundo elemento? Então, o segundo elemento é o C, primeira linha, segunda coluna, C12. Então, eu vou ter que agora associar a primeira linha com a segunda coluna. Então, como que nós vamos fazer essa operação? Então, primeiro elemento da primeira linha, que é 1, vezes o primeiro elemento da segunda coluna, que é o 2, mais 2 vezes o 5, mais 3 vezes o 0. E eu vou resolver. Então, 2 mais 10 mais 0. Isso resulta em 12. Então, lá naquela posição, no C12, eu vou ter que ter esse resultado que é o 12. Vamos lá. 12. E agora, qual que é o próximo elemento? Não é o C13? Primeira linha, terceira coluna. Então, o que eu vou ter que fazer? Associar a primeira linha da primeira matriz com a terceira coluna da segunda matriz. Então, é isso que nós vamos fazer agora na próxima operação. Então, eu vou ter agora 1 multiplicado por 3, mais 2 multiplicado por 3, mais 3 multiplicado por 2. Vou resolver. 3 mais 6 mais 6. Então, somando, isso vai resultar em 15. Então, o que eu posso concluir? Então, que a próxima posição é o 15. Então, se nós continuarmos agora com os próximos elementos, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. E nós vamos ter que fazer esses procedimentos da mesma forma. Então, agora eu tenho que associar segunda linha com a primeira coluna, 2 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 1. Fazendo essa operação, somando os resultados, eu vou obter 15. E o próximo passo? Vou ter que multiplicar. Não é o C22, segunda linha, segunda coluna? Então, vou ter que multiplicar 2 vezes 2, 5 vezes 5, 3 vezes 0 e somar esses resultados, que vai resultar o valor de 29. E na última posição, eu vou ter aqui a segunda linha e a terceira coluna. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 5 vezes 3, 3 vezes 2. Isso resulta em 27. E nós conseguimos aí, então, fazer o produto dessas matrizes.
Agora nós temos uma atividade, a qual nós temos aqui um enunciado. Eu vou dar um momento para vocês lerem e interpretar o enunciado e a seguir a gente já retorna para discutir. Precisamos, então, resolver essa atividade que a professora Débora nos propôs. Vamos ver no quadro? Então, uma fábrica de doces produz 2 tipos de balas, denominados tipo 1 de chocolate e tipo 2 de caramelo. Essa fábrica fornece balas a 3 padarias denominadas 1, 2 e 3. Cada elemento A e J da matriz A vai representar o número de balas do tipo I, que é vendido na padaria J, e cada elemento A e J da matriz B vai representar o preço unitário em centavos da bala do tipo J. Então, nós temos o que aqui? Nós temos a quantidade tanto de balas de chocolate e de caramelo e a quantidade, né, o preço que é cobrado unitário por cada um desse tipo de bala. O item A pede o seguinte: obtenha a matriz C, que é a matriz B vezes A. Então, a professora Débora, ela nos mostrou como que nós conseguimos uma matriz produto, né? Como que a gente faz a multiplicação entre 2 matrizes. E tá pedindo para a gente multiplicar a matriz B, que é a matriz 8 e 10, que é uma matriz 1 por 2, e multiplicar pela matriz A, que é a matriz 750, 600, 800, 550, 400 e 650. Ela é uma matriz do tipo 2 por 3. Lembrando que a professora Débora nos disse que a quantidade de colunas da matriz tem que ser da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas, e o resultado vai ser uma matriz 1 por 3. E a professora Débora, ela vai resolver para a gente agora em um aplicativo, em um software, né? Que vai uma calculadora de matrizes com esses cálculos. Bem, pessoal, então nós podemos fazer manualmente as operações como nós mostramos, mas existem calculadoras que fornecem os resultados. Então, vamos ao slide para nós vermos aqui esse aplicativo. É o Matriz Calc, tá? .org/pt/. E como funciona? Você vai indicar as entradas da matriz A. Então, 8 e 10 seriam as entradas da primeira matriz que a professora Aline colocou, que vai ser a parte do produto. A segunda, eu tenho lá na primeira entrada 750, depois 600, depois 800. Na segunda linha eu tenho 550, 400 e 650. Então, por meio dessa calculadora online, nós podemos pedir aqui o produto. Tem várias operações que vocês podem fazer, ó. Tem aqui o produto, a adição, subtração, dá para você fazer a multiplicação
por um número, dá para vocês fazerem várias outras operações. O que nos interessa nessa atividade é o produto. E o produto aqui, ó, na barra logo abaixo, vai nos dar a resultante. Então, daria aqui 11.500, 8.800, 70.500 nessa entrada. E nós tínhamos como questão, né, qual que é o valor do elemento C12 da matriz C. Então, C12, ó, vai ser o 11.500, que é a nossa entrada que nós temos aí. E o que representa essa entrada? Representa o custo total das balas do tipo 1, vendidas então pela padaria 2. Então veja que esse é um recurso que nós temos. Além de você fazer as operações manualmente, você precisa conhecer o procedimento, você precisa saber o algoritmo, mas também existem esses recursos aí na qual você pode averiguar aí os resultados que você obteve. Então, nós trabalhamos no decorrer dessa aula sobre a conceituação de matrizes, nós vimos alguns tipos de matrizes, resolvemos exemplos com as operações de adição, subtração, uma matriz que foi multiplicada por um número e um produto de matriz. Foi muito bom participar dessa aula com você e eu já agradeço desde já pela oportunidade. Obrigada, então, pela participação, pelas contribuições de vocês nas atividades propostas e até uma próxima oportunidade.